Oi, oi, pessoal. Eu sou Carol Diamond. Estou fazendo com você a leitura do livro Criando Prosperidade: 26 Passos para uma Vida Mais Rica e Abundante, do Dr. Deepak Chopra. E a gente finalizou os 26 passos, porém, esse livro ele só acaba quando termina. Então, aqui a gente está com agora um próximo capítulo, né, que é o pós-caminhada, pós-jornada. Como que a gente vai acompanhar essa jornada de 26 passos. Se você ainda não fez nenhum passo da jornada, começa lá no capítulo 1, tá na playlist separado, e você vai fazendo esse passo a passo diariamente, internalizando cada mensagem, vivenciando, colocando no seu dia a dia como se aquilo já fosse presente para você. Eu vou continuar aqui no capítulo e a gente vai para a parte 2, que é o capítulo 3. Então aqui, ele só na hora que terminou o passo 26, o Dr. Deepak Chopra trouxe essa mensagem assim: Pronto, esses são os passos para uma riqueza ilimitada, as etapas para a prosperidade em sua vida. Lembro mais uma vez que você não precisa ser racional em relação a essas atitudes, basta ter consciência delas. Leia essa lista diariamente ou grave-a para que possa ouvi-la sempre. E você vai perceber que a sua vida vai mudar, tornando-se uma manifestação de prosperidade, liberdade, abundância, infinitude e imortalidade. Gere tanta riqueza quanto seu coração desejar. Satisfaça todos os seus desejos materiais e não materiais. Gere riqueza e gaste-a. Gaste-a de maneira extravagante e depois compartilha. Faça doações. Faça doações a seus filhos, família, parentes, amigos, à sociedade e ao mundo. Porque a riqueza pertence ao universo. Ela não nos pertence. Nós pertencemos a ela. Somos crianças privilegiadas, pois o universo resolveu compartilhar conosco a sua fartura. Só precisamos prestar atenção nessa abundância para que ela seja nossa. A atenção é fundamental. Um grande sábio indiano disse: Você vai aonde a sua atenção o levar. Na verdade, você é a sua atenção. Se ela se fragmenta, você se fragmenta. Se ela estiver no passado, você estará no passado. Se ela estiver no momento presente, você estará na presença de Deus e Deus estará com você. Preste atenção no presente, no que está fazendo. Deus está em toda parte. Você só precisa compreender isso com consciência e atenção. E aqui a gente vai para a parte 2, entrando no capítulo 3, tem uma mensagem do poeta Rumi, que fala: Quando as águas serenarem, você vai enxergar as estrelas e a lua espelhadas em seu ser. As águas, as nossas emoções, aquilo que transita entre a gente internamente, né, e exala para o outro. Então, quando tudo isso estiver sereno, a gente consegue ver o brilho, né, o reflexo desse brilho, que nós somos. A parte 2, então, fala assim: a consciência da prosperidade no campo das possibilidades. Capítulo 3: a magia da atenção. Até aqui, tratamos dos passos para a prosperidade em termos um tanto materialistas. Mas riqueza material ou dinheiro são simplesmente um meio para a satisfação imediata dos nossos desejos. A prosperidade ou a riqueza apenas indicam que a pessoa consegue satisfazer seus desejos com facilidade, sejam eles materiais, sejam emocionais, sejam psicológicos ou espirituais. A atenção da pessoa realmente rica nunca se concentra apenas no dinheiro. Aliás, ela jamais se preocupa com o dinheiro. Se você tem milhões de dólares no banco e não para de pensar em dinheiro, preocupando-se com ele o tempo todo, pensando em ganhar mais, em não perder dinheiro, achando que não tem o suficiente, você é pobre, ainda que tenha dinheiro em quantidade. Como disse Oscar Wilde, existe apenas uma classe social que pensa mais em dinheiro do que a dos ricos, são os pobres. Na verdade, o pobre não pensa em outra coisa. A verdadeira prosperidade ou riqueza tem uma tranquilidade em relação a tudo na vida, inclusive dinheiro. A real consciência da fartura significa, portanto, ter consciência da fonte de toda a realidade material, que por sua vez é um campo único, um campo de todas as possibilidades.
Não basta pensar sobre esse campo para compreendê-lo, pois ele transcende o pensamento por definição. Porém, podemos vivenciar esse campo ao transcender os limites do pensamento e reconhecê-lo como parte da nossa natureza. Quando ultrapassamos esses limites, chegamos ao conhecimento direto, não verbal, sem o uso de palavras, sem a distração da palavra enunciada. É essa a importância da meditação que nos oferece a experiência de ser puro, do ser puro. Mesmo que a experiência do ser puro seja em si a expressão da mais pura bem-aventurança e alegria. A principal vantagem de alternar a meditação e a atividade física é que quanto mais mergulhamos no campo do ser puro, da consciência pura, da percepção pura, mais a nossa atividade absorve as características inerentes ao ser puro, a consciência pura, ser ilimitada, abundante, próspera e imortal. A melhor maneira de conhecer esse campo do ser puro é a meditação. Conhecer suas características racionalmente e prestar atenção a elas também ajuda, pois, no final das contas, seja qual for a nossa vivência, ela é o resultado da qualidade de nossa atenção. Gostaria de explicar aqui, mais uma vez, alguns detalhes sobre o campo quântico. Segundo os físicos, à medida que avançamos pelo reino das partículas subatômicas, adentrando a nuvem de partículas subatômicas que compõe o átomo, que, por sua vez, transforma tudo em algo concreto, e tentamos analisar e compreender essas partículas, que têm nomes simpáticos como quarks, bósons, leptons, etc., vemos que elas são tão pequenas que é impossível dimensioná-las. Não existe e nunca vai existir nenhum instrumento capaz de medir a ínfima pequenez de tais partículas. Na verdade, são tão pequenas que nós podemos apenas pensar sobre elas. Além disso, há outro fato muito interessante em relação a essas partículas. Elas jamais foram vistas. Portanto, se não podemos observá-las, se não podemos enxergá-las, como sabemos que existem? A resposta é: sabemos que existem por causa dos indícios que deixam nos aceleradores de partículas. Nos lugares onde estão sendo feitas as pesquisas sobre a teoria das partículas, é possível enxergar e até fotografar os vestígios que elas deixam. Ao examinar esses vestígios, ficamos sabendo que elas de fato existem. Mas há ainda um outro aspecto muito curioso sobre elas. Elas só existem quando nós as observamos. Então, toda vez que olhamos para essas partículas num campo quântico, elas piscam. E sempre que desviamos a nossa atenção delas, elas desaparecem no vazio. Elas acendem e apagam como lampejos de luz numa sala escura. Imaginemos uma sala escura infinita, um espaço sem limites e as partículas que existem em um piscar. Quando voltamos a nossa atenção a esse campo, a existência delas se evidencia. Quando não estamos prestando atenção a esse campo, elas passam a ser apenas uma amplitude de probabilidade nesse campo de possibilidades. Cada partícula é ao mesmo tempo uma onda, e assim é até o momento da observação. Uma onda não fica restrita a nenhuma localização no espaço nem no tempo. A onda é algo difuso. Por isso, é considerada uma amplitude de probabilidade num campo de possibilidades. Ela define a probabilidade estatística de se encontrar uma partícula em certo lugar no tempo de observação, o que significa tempo de atenção. É a atenção que transforma essa amplitude de probabilidade, a onda, a probabilidade estatística, em uma função de tempo que é uma medida possível. A atenção pega essa amplitude de probabilidade e a traz para a existência concreta pelo simples ato de observação. E é esse ato, é naturalmente a nossa atenção. O ato de transformação é a nossa atenção. Então, a partícula é de fato criada por você e por mim, por meio do ato de observação, perdão.
Até que a partícula fosse observada, ela era apenas uma possibilidade matemática, uma probabilidade estatística que poderia ser matematicamente medida usando-se uma função de tempo. Aqui ainda tem mais uma parte que eu vou trazer para vocês. Eu já vou trazer agora. A gente vai continuar. Que depois tem mais umas. No capítulo 4 tem um passo a passo com essa magia da atenção. Então ele traz assim: a magia da atenção. Antes da observação, antes de observar, é uma onda, distribuída no espaço e no tempo. É uma amplitude de probabilidade. Ela é imaterial, ela não é localizada e ela está no reino da mente, no plano mental. No momento da observação, ela se torna uma partícula. É um evento no espaço-tempo. Então, ela ganha ali a dimensão do espaço-tempo, localizada no reino da matéria. Ela vai para o plano físico. A magia da atenção. A atenção que gera a observação e a observação traz a criação. Num exemplo prático, imagina que você começa a visualizar, vou contar um exemplo do meu pai. Meu pai teve uma época que a gente estava há muitos anos atrás, uns 27 anos atrás. Meu pai, a gente estava passando um perrengue assim, financeiro muito grande, a minha família, meu pai e minha mãe, eles tinham fechado o comércio deles, que era uma fábrica de roupas, e assim, tava tudo desmoronando, um castelo em ruínas. E não tinha assim, a mínima condição do meu pai comprar um carro. Zero. A gente já tinha vendido tudo, porque realmente foi um momento assim bem desafiador para minha família, que a gente passa por isso, né? Passou por isso. Não, hoje, se eu olhar para trás, eu não. Meu pai teria que estar aqui para me falar como que foi, né? Passar por isso, porque eu era muito novinha, então não tinha muita essa consciência, né, de como foi isso. Mas enfim, estava naquele perrengue, tinha vendido carro, tinha vendido o material da fábrica, mão de obra, né, o material de produzir mão de obra. E meu pai, ele tinha ainda uma assinatura daquela revista Quatro Rodas, que na época, né, assinava, pagava e continuava recebendo ali, então ele ainda estava recebendo. E ele levou assim, estava folheando a revista e ele viu lá uma foto de um carro, é uma Pajero azul. Ele cortou essa foto, colou assim em algum lugar. Eu vou falar a porta do guarda-roupa, mas eu não tenho certeza onde foi exatamente que ele colou essa fotinha. Mas ele tinha essa fotinha lá e ele falou: vou comprar, meu próximo carro vai ser essa Pajero. E ali ficou a foto, né, por um tempo, nesse ponto de observação, nesse ponto de atenção. A atenção dele estava concentrada nesse carro, né, ele queria esse carro. Enfim, futilidades à parte, né? Porque tinha tanta coisa para resolver, mas ele focou no carro, tudo bem. Era o que ele queria, co-criador. Meu pai era um co-criador, assim, ó, master. E aí ele pôs a atenção dele ficou focada, de certa forma, nessa foto, né? De forma, ele não tinha esse conhecimento estruturado através de estudos e tal, mas ele tinha essa facilidade de co-criar. E passaram, assim, pouco tempo. Tipo, isso era no mês de maio, entre março e maio. No final do ano, o meu pai conseguiu a Pajero, numa troca. Ele começou a trabalhar como advogado, porque até então ele não exercia, e ele começou a exercer a função. Aí de repente ele já tinha um escritório, assim, num período muito curto, tá, gente? E não é fácil começar, né, uma carreira de advogado, mas eu sei que no meio desse processo ele conseguiu a Pajero e comprou a sua Pajero, trocou, foi numa troca ali, foi uma permuta. E ele estava assim com a sua Pajero, e eu falei: "Meu Deus", né, o que que é energia, o que que é a força. Na época eu não tinha também estudos assim mais estruturados sobre a lei da atração, cocriação, as leis universais, não sabia nada sobre física quântica, mas eu já também me seguia esses passos dele de manifestação. Então, é assim que acontece, é você gerenciar a sua atenção para aquilo que você quer, né? Não deixar a sua atenção distribuída, como ele falou aqui.
se você desfoca a sua atenção, né, e você faz tipo um chuveiro assim, indo para várias, um chuveiro, principalmente que esse chuveiro velho, assim, de roça, sabe, que vai um furinho para cada lado, você vai tomar banho, você tem que ficar procurando os furinhos. Eu imagino isso, assim. A sua, dificilmente você vai tomar um banho gostoso, né? Porque a água ela tá para todo lado, menos aonde ela tem que vir. E é assim que a gente tem que fazer com a nossa atenção, né? Trazer essa atenção concentrada. Um chuveiro ali, ó, concentrado, com todas as gotinhas indo para aquele ponto de atenção. E é assim que a gente cocria através da observação. A lei da observação, do observador, né, que traz aí essa manifestação da onda em partícula, transforma a onda em partícula. Então, quando meu pai colocou a fotinho ali, ele já criou no mundo mental, no plano mental, ele criou essa onda. No plano mental dele, gerou uma onda. Eu quero esse carro, eu desejo esse carro, essa Pajero azul. Então ele gerou aquela onda. O ponto de observação dele era a foto, e ele focava a atenção dele naquela foto. Né? Diariamente ele via a foto do carro com aquela atenção concentrada, que veio trazendo, através da lei da observação, o carro para a realidade. Como se manifestou? Ele não comprou, ele trocou, foi uma permuta. Então, se ele tivesse ficado assim, é impossível, gente, eu tô quebrado, não tenho R$ 1 no bolso, tá faltando até comida dentro de casa, faltando assim, mas não chegou a faltar, mas né, tinha muita dificuldade de pôr comida dentro de casa. Se ele ficasse concentrado naquele momento que ele estava vivenciando toda essa desestrutura, né, financeira, ele teria materializado um carro? Não, óbvio que não, porque ele ia estar concentrado naquela falta que ele estava ali, né, a atenção dele ia ficar difusa, como fala, repartida, né, ela não ia estar focada, concentrada naquele objetivo, ela ia estar no aqui, nesse momento em que ele está vivenciando ali essa desestrutura, ele não estaria alinhado com a essência dele, que é o quê? Um campo de infinitas possibilidades, ele ia estar alinhado com o ego, naquele momento presente. Aqui a gente vai entrando, é um buraco de Alice, né? A gente vai entrando em um monte de questões. Porque você tem sim que estar alinhado com o seu presente, mas esse presente você conecta com a sua essência divina, que é uma essência de abundância, de transbordamento, né? Não é uma essência de falta, de escassez. A nossa essência divina, ela tem tudo que a gente precisa. Então, se ele tivesse ficado alinhado ao ego, vinculado ao presente, vinculado ao ego, alinhado àquele presente do ego, ele não teria criado esse carro na matéria. Ele ficaria só no plano da onda. Tá bom? Me fala aí se você entendeu, se ficou claro ou se eu baguncei a sua cabeça. Espero que eu tenha deixado claro. Então, só para finalizar esse capítulo, eu vou finalizar aqui o que o Dr. Deepak Chopra escreveu. Que ele fala assim: observe a magia que há nisso. É a qualidade de nossa atenção que traz uma amplitude de probabilidade para o campo das infinitas possibilidades da existência material. Na verdade, toda criação material nada mais é o eu interior vivenciando a si mesmo por meio de diferentes qualidades de atenção que oferece a si mesmo. Se nossa atenção é fragmentada, também somos fragmentados. Se nossa atenção é plena, somos plenos. A sabedoria védica diz: preste atenção no que existe e enxergue sua plenitude em cada momento. Deus está em todo lugar. Você só precisa dar atenção a isso conscientemente. Finalizamos então aqui mais um capítulo, que foi o capítulo 3, e agora a gente vai para o capítulo 4. Então segue comigo aqui. Se você gostou, se fez sentido, curte, compartilha com mais pessoas esse áudio-vídeo, deixa aqui sua mensagem, seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos, áudio-vídeos, e seguimos juntas nessa transformação interna de dentro para fora, trazendo para a nossa vida a prosperidade que a gente já é. Um beijo grande e até o próximo.